Hoje nós vamos conhecer a Guerra Fria da filosofia. De um lado, os continentais, a França e a Alemanha. De outro lado, a filosofia analítica anglo-americana. E para analisar essa guerra, nós convocamos e escalamos ele, um dos maiores filósofos brasileiros, Bento Prado Júnior. O homem que se formou nos anos dourados da USP, na sua missão francesa, teve professores franceses fantásticos, extraordinários, e que foi exilado justamente na França, trocando ideia com Foucault, com Deleuze e se tornando um dos maiores intérpretes de Bergson. Então, este homem tem um texto fantástico para discutir a Guerra Fria da filosofia. Se você se interessa por este tema, vem com a gente para o vídeo. Eu sou o Rodrigo R. de Carvalho e esse daqui é o Não Precisa Copiar. Bento Prado Júnior é uma das figuras mais importantes aí do cenário brasileiro. Ele é um intelectual extremamente sofisticado e muito influente na história do pensamento aqui do nosso Brasilzão. Ele nasceu ali em 1937 e a sua trajetória intelectual ela se funde, ela se confunde, ela se integra a momentos decisivos da história da cultura nacional e da filosofia do século XX. Ele foi formado ali no que se chamou dos anos dourados da Universidade de São Paulo, sendo com isso herdeiro da chamada Missão Francesa, que foi o grupo de professores trazidos da Europa justamente para constituir, para criar e para moldar o que seria o Departamento de Filosofia da USP. Tendo ele, então, estudado com esses professores europeus, em especial franceses, é óbvio que ele dominava ali a tradição continental e conhecia nos mínimos detalhes ali a fenomenologia e o existencialismo. Então, autores como Sartre, Russell ou Heidegger estavam ali no domínio de seus conhecimentos. Ali nos anos 60, com o golpe da ditadura militar, como já era esperado, ele foi aposentado compulsoriamente e foi para o exílio na França, onde vai se constituir e ganhar novos contornos dessa constituição intelectual, onde ele vai se tornar não só um intelectual reconhecido no Brasil, mas também internacionalmente. Então, lá no exílio, o Bento passa a se constituir como um interlocutor respeitado e trava debates homéricos com Michel Foucault, Gilles Deleuze, e vai fazer um tratado que ficou respeitadíssimo e até hoje é citado mundialmente como um dos melhores sobre Henri Bergson. Talvez a gente possa dizer que o traço mais distintivo de sua carreira era sua recusa a todas as formas de dogmatismo e a forma como ele não respeitava essas fronteiras rígidas que separavam as escolas filosóficas. Então, enquanto o mundo acadêmico filosófico vivia sua própria Guerra Fria entre o que ficou conhecido como a filosofia continental, francesa e alemã, e a filosofia analítica anglo-americana, Bento Prado Júnior se recusou a escolher um desses lados. E embora toda a sua formação e seu exílio tenha sido na França, e vocês podem pressupor que ele já tomaria lado dos franceses, ele desenvolveu um interesse muito profundo e muito rigoroso e se dedicou muito a estudar essa tradição analítica, e especialmente a de Wittgenstein. Como vocês podem imaginar, esse tipo de postura rendeu todo tipo de apelido, todo tipo de alcunha, todo tipo de crítica, que ele seria anfíbio, que ele seria vira-casaca, que ele seria um cara que tentaria andar nesses dois mundos, mas o fato é que a sua genialidade permitiu a ele fazer o que ninguém estava fazendo, que era justamente transitar livremente entre esses dois mundos, porque a maioria apenas ignorava o outro lado dessa equação filosófica. Então, de um lado, ele criticava o que ele chamava de provincialismo dos filósofos brasileiros que rejeitavam a lógica anglo-saxã sem sequer estudar, se dedicar algum tempo a ela, sem nem conhecê-la corretamente. Ao mesmo tempo, não propunha jogar-se fora a profundidade histórica e literária da tradição europeia. Ao retornar ao Brasil, ele vai ali para a UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos, e vai ajudar a formar gerações de alunos com esse tipo de mentalidade, uma mentalidade aberta, não dogmática, e que vai permitir ali ao aluno conhecer as diversas escolas para daí então fazer sua filosofia própria. Então ele vai defender que a filosofia ela deve ser escrita com a elegância, com a clareza da filosofia continental, mas sem perder o rigor lógico dos analíticos. Então, vai ter que ter, ao mesmo tempo, lógica e a sensibilidade humanística. Então, o ponto todo aqui é que o Bento estava numa posição muito privilegiada de um pensador que habitava essa fronteira entre duas tradições rivais, o que permitia a ele conhecer intimamente tanto a alma da filosofia europeia quanto esse esqueleto lógico aí da filosofia anglo-americana. E aí é nesse espírito e nessa autoridade que o Bento escreve um artigo chamado A Transmissão da Filosofia Analítica. E alguns elementos deste artigo que vamos conhecer agora.
Segundo Bento, né, o Foucault veio aqui à USP em 1965 e teria dito a seguinte frase, abre aspas aí para o Foucault: é preciso ser uma mosca cega para não ver que a filosofia de Heidegger e a de Wittgenstein são uma única e a mesma filosofia. Vocês pararem para pensar isso daqui, parece absolutamente estranho, porque Heidegger seria essa tradição continental, enquanto Wittgenstein seria a filosofia analítica. E aí essa frase dá o problema central, né, ela sintetiza o problema central desse artigo do Bento, que é justamente debater a existência dessa espécie de guerra fria no pensamento ocidental do século XX. Como já disse, de um lado, os analíticos, né, na Europa continental, especialmente França e Alemanha, e por isso davam o nome, né, de filosofia continental, que era extremamente focada no quê? Na história, na fenomenologia e no existencialismo. De outro lado, na Inglaterra e nos Estados Unidos, dominava essa filosofia chamada de analítica, que era obcecada pelo quê? Pela lógica, pela linguagem, pela ciência, muitas vezes desprezando esses elementos que eu acabei de citar, da história, da psicologia humana, da subjetividade. E aí o Bento faz o seguinte diagnóstico, né? Ele vai identificar que essa divisão geográfica ela criou um ambiente de absoluta ignorância mútua, quer dizer, os dois estavam cometendo erros terríveis ao analisar os seus rivais, digamos assim. De um lado, os analíticos viam os continentais como poetas confusos, aquela ideia de que toda filosofia metafísica não passa de um palavreado rebuscado que não quer dizer absolutamente nada. Por seu lado, os continentais viam os analíticos como técnicos superficiais, então uma filosofia burocrática, uma filosofia sopa de letrinha, que não consegue, de fato, perceber e capturar a essência da realidade. Então, o objetivo todo do artigo é o seguinte, é desafiar essa geopolítica intelectual que se estabeleceu nessa Guerra Fria e mostrar que o discurso filosófico ele é muito mais fluido e entrelaçado do que esses rótulos acabam por sugerir. A filosofia, a boa filosofia, a filosofia bem feita, ela jamais poderia estabelecer esse muro onde ou eu me atento à lógica ou eu me atento à história, ao indivíduo, à individualidade, à subjetividade. A filosofia não funciona como blocos continentais isolados, como essa guerra e essa briga acabam por sugerir, mas a filosofia é um arquipélago, onde as ondas se chocam e se renovam constantemente. Então ele vai dizer mais, ele vai dizer que essa distinção rígida entre analíticos e continentais ela é absolutamente artificial. Se a gente analisar concretamente a história da filosofia, ao analisar com cuidado, a gente vai perceber que essas tradições elas dialogam secretamente o tempo inteiro. A filosofia, então, para o Bento, seria muito mais uma dialética complexa de ida e de volta através do Atlântico. Então, não seria essa barreira intransponível, mas muito mais uma situação de absoluta troca, de constante fluxo de troca. O que inicialmente podia parecer uma ruptura radical entre essas tradições, muitas das vezes mais seria um desvio longo que acaba retornando às mesmas questões fundamentais, como a verdade, o sentido e a consciência. Então, de alguma maneira, ainda que parecesse que eles estavam se distanciando, depois eles confluíam novamente para os princípios fundamentais, as questões fundamentais da verdade, do sentido e da consciência. E para demonstrar essa sua tese, né, ele vai sustentar ela se utilizando de argumentos históricos. O primeiro argumento é o seguinte, é que na origem as duas tradições têm o mesmo tronco comum, a mesma raiz. Tanto a filosofia analítica, por exemplo, do Russell, quanto a fenomenologia do Husserl beberam na mesma fonte, a lógica do matemático Frege. Ou seja, no nascimento a gente poderia até dizer que elas eram irmãs. Mas para a gente entender como é possível, né, que do Frege tenha saído esses dois filhos que estão brigados e que não conversam entre si, a gente precisa olhar para a virada ali do século XIX para o século XX. No caso específico do Russell, essa transmissão de conhecimento, essa vinda através do Frege, veio para resolver o seguinte problema. Como que eu busco fundamentos sólidos para a matemática? Esse era o objetivo do Russell. E aí o Russell, ali em 1900, entra em contato com a filosofia do Frege e ele percebe que o matemático alemão tinha criado, né, uma linguagem simbólica capaz de fazer o que para ele era a coisa mais fundamental, que era limpar a filosofia de suas terríveis ambiguidades. Eu costumo chamar, né, a filosofia analítica, quando ela chega no seu nível mais hardcore, de sopa de letrinhas. Então, a lógica simbólica, essa sopa de letrinhas que eu tanto odeio, seria, digamos assim, a ferramenta que faltava à filosofia para ela parar de falar de maneira obscura, fazer lucubrações sobre objetos que não existem e que não podem ser falados. E aí começou uma grande troca entre Russell e Frege, até que chegou uma famosa carta, né, que o Russell aponta um paradoxo, um problema grave no sistema de Frege,
ainda que ele estivesse, né, adotando quase que inteiramente o seu projeto. E que projeto que era esse? É a ideia de que a lógica é anterior à matemática e que a linguagem ela deve ser analisada estruturalmente, separando o sentido lógico dos processos mentais confusos. Já para o irmão desgarrado de Russell, o Russell, esse com H, o cara da fenomenologia, essa transmissão ela vai se dar através de um puxão de orelha crítico. O Russell estava tentando, de alguma maneira, fundamentar a matemática através da psicologia humana. Eis que o Frege olha para isso e dá uma detonada na teoria do Russell, dizendo que os números eles são entidades lógicas objetivas e não criações da mente. Russell aceitou a crítica e transformou o seu pensamento. Então se apropriou aí dessa crítica, aceitou, viu, percebeu que estava errado e seguiu outro rumo. Então o Russell absorveu de Frege a sua obsessão pela objetividade do sentido, né, o sim. Para Russell, assim como para Frege, a verdade de uma proposição ela não depende de quem pensa a proposição, mas dos elementos lógicos que estão ali colocados. E essa distinção feita por Frege ela é tão importante porque ela acabou por separar uma coisa fundamental, que é o ato subjetivo de pensar e o conteúdo objetivo do pensamento. E ao fazer essa separação, o Russell conseguiu desenvolver uma ferramenta para sair desse psicologismo que ele estava produzindo e criar um novo método, né, um método absolutamente rigoroso para analisar a consciência, que depois vai ganhar o nome de fenomenologia. E aí o resto é história, né? A partir dessa herança, o Russell vai fundar o ramo da filosofia que ganha o nome de filosofia analítica, que qual que é a essência do seu pensamento? É que a tarefa da filosofia deveria ser a análise lógica da linguagem. É isso que ela deveria fazer. E aí vai vir a crítica do Russell à metafísica, que ele vai dizer que os grandes problemas da metafísica nada mais são do que erros gramaticais ou lógicos. E aí, a partir daí, se dá o que nós chamamos na filosofia de a virada linguística da filosofia. Então, todo mundo aí que é metafísico discorda disso e rejeita essa virada linguística, dizendo que a metafísica tem seus próprios problemas e precisa de seus próprios métodos, e a lógica não consegue dar conta dessa classe de questões. Mas, na concepção do Russell, entender o mundo significa justamente desmontar essa linguagem que a gente usa, transformar a filosofia numa atividade técnica, que se deseja ser científica e de esclarecer todo tipo e toda sorte de proposições. No entanto, esse posicionamento específico é aquele que o Bento Prado Júnior vai apontar justamente como esse tipo de asepsia, né, que a filosofia tentou passar, a filosofia analítica, que acabou distanciando muito da história. Por outro lado, olha que curioso, o Russell usou a mesma ferramenta, né, que é essa teoria do Frege, para fundar a sua fenomenologia, que é a base da tradição continental. Então, em vez do Russell fazer como Russell e se focar só na estrutura da frase ou na lógica matemática, o Russell se voltou para o estudo da estrutura da experiência humana, a estrutura da consciência, a forma como a consciência se relaciona com os objetos. Então ele vai usar justamente esse conceito de sentido objetivo do Frege para tentar investigar como que a consciência se dirige aos objetos, o que ele vai denominar, né, conceituar como intencionalidade. Enquanto o Russell olhava para as proposições, o Russell olhava para os fenômenos. Como as coisas aparecem para nós, aparecem para a nossa consciência. E é justamente isso que vai abrir as portas para os sucessores de Russell, como Heidegger e Sartre, que vão investigar a existência, a história, a subjetividade. E vão criar com isso, né, um caminho que se distanciou dessa frieza lógica e matemática, né, mas que, ironicamente, nasceu do mesmo ponto, do mesmo elemento inicial, que seria a filosofia de Frege. E aí o Bento vai nos mostrar até algo interessante, né? Como que a filosofia nos Estados Unidos ela se tornou purista e técnica devido justamente à imigração dos positivistas lógicos que estavam fugindo do nazismo. Então criou-se um ambiente acadêmico que acabou banindo os estilos de pensar mais literários e históricos, mais continentais. E a filosofia analítica reinou loucamente lá nos Estados Unidos, ali no período da Segunda Guerra Mundial e do pós-guerra. E aí daí que vai vir toda aquela polêmica, né, de quem seriam os filósofos verdadeiros, o que significa fazer filosofia verdadeira, que vai acabar até excluindo pensadores como Hannah Arendt da categoria de filósofos profissionais, tendo em vista que ela não era uma filósofa analítica. No entanto, talvez o mais importante desse artigo do Bento Prado Júnior é ele tentando demonstrar como é que a filosofia analítica acabou implodindo seus próprios dogmas e produzindo a autodestruição de si mesmo. Então, o Bento Prado Júnior vai tentar mostrar que filósofos americanos puros, né, pensando do ponto de vista da filosofia analítica, como o Quine, o Searle, o Hort,
ou Cavell, que acabaram por levar a filosofia analítica até as últimas consequências, o que eles descobrem no fim desse caminho, no fim do arco-íris? É justamente que existe uma necessidade da gente voltar a estudar a história e de interpretar a história. Então, quer dizer, fomos até o último nível de desenvolvimento da filosofia analítica e descobrimos que aquela verdade que a filosofia continental sempre bateu na tecla, né? Que a história, a interpretação da história, da subjetividade é relevante. É isso aqui que o Bento estava chamando a atenção quando falou, né, das idas e vindas do Atlântico. A nova travessia que acontecia aqui era justamente os analíticos percebendo que para resolver os problemas lógicos que eles estavam encontrando, eles precisavam se reencontrar com a filosofia europeia e com o tema da intencionalidade e da consciência. E aí, com isso, ela redescobriu sua própria tradição esquecida, né, o pragmatismo americano. A tradição analítica inicial, então, ela tentava tratar a linguagem apenas como tipo de representação lógica do mundo, evitando falar de mente, evitando cair em qualquer tipo de subjetivismo, que eles viam como um crime metafísico terrível. E aí, autores como Searle percebeu o quê? Que falar também é uma forma de ação. É daí que vai vir o seu conceito de atos de fala. E que isso exige um sujeito com intenções. E ao admitir isso, Searle reintroduziu a intencionalidade e a ideia de que a consciência é sempre consciência de alguma coisa, que era o tema fundamental que o Russell discutia. Então o Searle, sem querer, reconstruiu a ponte com a fenomenologia europeia do Russell e do Sartre, validando a perspectiva em primeira pessoa que os analíticos ortodoxos tentavam eliminar a todo custo. E aí, justamente neste momento, né, que começa esse movimento, tanto do Horthy quanto do Cavell, de redescobrir o pragmatismo. O Horst, de seu lado, né, levou o seu ceticismo analítico ao limite e concluiu que não existe um fundamento absoluto para a verdade, produzindo aí essa posição chamada de antifundacionismo. O Bento Prado Júnior, então, conclui seu artigo chamando atenção para uma era pós-analítica. Então, o que significa isso? A história da filosofia vai voltar, né, a ser um elemento fundamental que não vai poder ser descartado. E aí o Bento vai falar o seguinte: a gente não tem que defender nenhum tipo de paz, né, filosófica monótona entre as tradições de todo mundo, aceitar os mesmos premissas e partir dos mesmos pontos. Mas a gente tem que concordar que a filosofia é feita de polêmica e de conflito. Mas, de outro lado, essa separação radical ela também não faz sentido, tendo em vista que as raízes e os problemas são sempre os mesmos. Ao a gente ler o texto, a gente percebe assim muito claramente que o que o Bento Prado Júnior está nos convidando a fazer é perceber que a filosofia é uma análise interminável, onde o importante não é defender um território geográfico específico, mas manter o pensamento vivo nessa atividade constante, nesse confronto de ideias. Nós precisamos, com isso, superar esse provincialismo que separa a lógica da vida. Esse magnífico texto está disponível lá na Terra Redonda. O Não Precisa Copiar recomenda sua leitura. Ele é um texto essencial para a gente entender que, no fundo, a filosofia é uma só, independente do sotaque com que ela é falada. Se você não é um analítico frio sem vida, se você é um romântico, se você é um idealista, se você faz parte dessa filosofia rebelde à filosofia da linguagem, você vai apoiar o Não Precisa Copiar. Você tem várias formas de apoiar, você pode ter uma forma mais livre, que é o Pix, nprecisacopiar@gmail.com, ou você pode apoiar de maneira organizada, virando membro desse magnífico canal e tendo acesso a todos os conteúdos secretos. Mas se você está quebrado, não tem problema também. Você pode apenas curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Isso já ajuda muito o nosso canal a crescer. Eu sou o Rodrigo R. de Carvalho. Esse daqui foi mais um episódio do Não Precisa Copiar. Até o próximo vídeo.